Estamos agora no segundo tópico desta lição, uma lição que vem falando sobre e o santuário será purificado. Nesse segundo tópico, vamos considerar acerca da profecia dos 2.300 dias. 2.300 dias? Mas será que são apenas dias? Bom, esse tópico e esta lição estará nos dando o entendimento. Perguntar, irmão Sérgio, o que comprova que o anjo Gabriel veio esclarecer o profeta Daniel sobre a explicação de uma visão que Daniel tinha recebido no passado? Muito bem. Essa passagem bíblica, ela é impressionante. Né? Ela é até muito confortadora no aspecto de nós sabermos, de acreditarmos realmente de que as nossas orações, quando preenchem os requisitos, elas são atendidas, alcançam o trono de Deus. Alcançam o trono de Deus. Estava lá o profeta Daniel aflito, como nós vimos nos textos, nas perguntas anteriores. Daniel estava aflito, estava ali com humilhação, com oração e jejum, buscando a Deus, buscando entender uma parte especial, porque ali o capítulo 8 se divide em duas partes, e a segunda parte ele não havia entendido. E ele ficou muito perplexo, porque ele não se contentou, né, de ficar assim sem entendimento. E ele foi buscar a Deus. E ele agora coloca nas suas palavras, estando eu, digo, ainda falando na oração. Olha, não sabemos quanto tempo, né, irmão Luzerley, exatamente levou essa oração. Mas, de toda forma, os versos anteriores ali é uma oração que não é tão longa, né? Sim, exatamente. Dá a entender que estava aí em um período curto. Exato. Isso mostra a rapidez da resposta e a rapidez do anjo, né? Exato. Exatamente. Porque o anjo veio pessoalmente, eu ainda falando, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Aí a gente já sabe que horário que era, né? Exato. O sacrifício da tarde era 15 horas. E Daniel tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. E entre eles era o sacrifício da manhã, meio-dia e o sacrifício da tarde, 15 horas. E então aqui nós vemos o que comprova. Daniel veio pessoalmente. Gabriel veio pessoalmente. Perdão. Isso. Gabriel veio pessoalmente, por ordem de Deus. Vai lá, Gabriel. Vai lá e dá a entender ao meu servo Daniel o que ele está buscando. Exato. Até daí no verso 23, quando o anjo se apresenta, né? E relata para Daniel, olha, saiu a ordem que era para eu vir, porque inclusive você é muito amado, muito né? Muito amado. Que legal. E você, tá aqui, no verso 23 menciona, né? Porque és muito amado. Vai lá e toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Entende a visão. Isso. Que daí, em versões mais atualizadas, vão mencionar que explique a visão, né? Deixa eu só buscar aqui, onde diz assim, 9:23, né? Diz assim: assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem, porque você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da visão. Isso. Ou seja, era uma visão que Daniel já tinha recebido antes, né? Já tinha, no capítulo 8. Agora o anjo vem só para explicar aquele ponto. A nota, ela completa. O anjo Gabriel lhe deu uma interpretação parcial, lá no capítulo 8, capítulo anterior. Sim. Mas quando o profeta ouviu as palavras, a visão durará muitos dias, acabou desmaiando. A visão foi tão pesada, né, que aquilo levou Daniel realmente a uma exaustão. Então a gente entende assim também que houve até uma necessidade de uma pausa. Uma pausa, vamos por partes. Exato. Muito bem, então está aí esta questão. O anjo declarou, né? Eu vim fazer então você entender. Isso. Fui enviado para que você compreenda o que faltou, né, da explicação anterior.
Agora, a pergunta B, ela aborda exatamente essa questão de que havia faltado essa explicação completa, né? Que ordem dada anteriormente a Daniel, entendemos aqui que, na verdade, a ordem havia sido dada a Gabriel, né? Então, que ordem dada anteriormente a Gabriel ainda estava incompleta. E a que se referia a explicação inacabada? Irmão Sérgio, poderia explicar para a gente por que entendemos que aqui não é Daniel e sim Gabriel? E essa ordem dada anteriormente, aqui está no capítulo 8, verso 16 e 14, né? O verso 16. E ouvi uma voz de homem nas margens do Ulai, a qual gritou, disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então, essa é a ordem. E a ordem foi a Gabriel, A né? Gabriel. Para né? entender, para que explicasse a visão. Exatamente. Muito bem. Então, só que ficou, como já mencionamos até na pergunta anterior, essa explicação ficou incompleta. Incompleta, exatamente. E aí, a qual se referia, né? Que visão era essa que não tinha sido explicada completamente? A segunda parte, que se tratava exatamente do período. O período mais profético mais longo da Bíblia, as 2.300 tardes e manhãs. Essa parte Daniel não compreendeu quando dada anteriormente no capítulo 8. Agora, a nota já vem mencionando brevemente um pouco sobre essa profecia, né? É uma profecia que ela está relacionada ao serviço do santuário terrestre, né? Exato. Então, para entendermos mais plenamente, e aqui é apenas uma introdução ao que nós vamos ver ao longo desta lição e outras posteriores também, para entendermos bem o que vem a ser essa purificação do santuário terrestre, ou do santuário celestial, nós precisamos buscar a compreensão do santuário terrestre, né? Com certeza. Porque sem o entendimento de como eram aqueles serviços, especialmente o serviço relacionado... bom, aqui envolve o serviço diário, né? Porque o serviço diário era o que transferia para o santuário o pecado. E daí chega no dia da expiação, que é o dia da purificação do santuário, que daí que é o foco aqui, onde então acontece a remoção. Agora, se nós não temos uma compreensão adequada do serviço no santuário terrestre, nós ficamos limitados em relação à compreensão do santuário, desse acontecimento no santuário celestial, né? Com certeza. É por isso que a nota até apela a nós, né? Não devemos descansar até que nos tornemos inteligentes com respeito ao assunto do santuário, que as visões de Daniel e João do Apocalipse, né, apresentam. Então nós precisamos ter uma compreensão lá para que nós possamos, de fato, daí mais plenamente compreender os assuntos mencionados em Daniel e João. Só abrindo um pouco mais, irmão Luzirley, queridos irmãos, um tempo atrás eu estava estudando esse assunto para apresentar na igreja, e aí eu fiz algumas pesquisas na internet de outros pensamentos, né? De teólogos e de outras denominações. Não sei se o irmão Luzirley já viu, já teve essa oportunidade, mas, infelizmente, boa parte hoje de pastores, de pregadores, eles atacam de forma dura a doutrina do santuário. Sim. É incrível como existe uma resistência e até uma repulsa para esse assunto do santuário. Sim. Que é tão importante. Então, eles entendem, vejam só, eles entendem que o plano da salvação, o trabalho de Cristo como nosso Salvador, terminou na cruz. Para eles, até ali, Cristo já fez tudo o que tinha que fazer e a partir dali, simplesmente, ele ascendeu ao céu e não há mais nada a fazer. Que todo o processo de salvação, de perdão, de apagamento dos pecados, já se cumpriu ali. Vejam como o inimigo, ele procura desviar a mente das pessoas desse assunto tão importante. Porque nós estamos vendo na lição, nós vamos continuar, que
A morte de Cristo na cruz foi necessária, o sacrifício foi perfeito, desde o seu nascimento até a sua morte. Depois ele, então, ressuscita, ascende ao céu, o seu sacrifício foi aceito pelo Pai. E aí é uma nova fase no plano da redenção. Agora inicia exatamente essa fase de Cristo ascendendo ao céu até 1844, o que equivalia ao serviço diário no santuário terrestre, com a confissão como ali o nosso intercessor, mas ainda não fazendo apagamento, ou seja, não fazendo apagamento ou a expiação dos pecados, o apagamento, né? que só viria conforme vamos analisar a partir de 1844. Os dois períodos. Né? Tem um texto que, se não me equivoco, já estão nas lições anteriores, que faz menção de que o que Jesus fez na cruz do Calvário está em pé de igualdade com o que ele está fazendo depois. Está fazendo. Ou o inverso, né? O que ele está fazendo depois que ele ascendeu ao céu é tão importante quanto o que ele fez na cruz do Calvário. E que uma coisa sem a outra, o serviço ou o trabalho ainda estaria inacabado. Estaria incompleto, exatamente. Então, isto que deve-se ficar muito claro em nossas mentes. O que Cristo está fazendo hoje, no seu ministério, como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, é tão importante quanto foi o seu sacrifício na cruz. Exatamente. Muito bem, então neste segundo tópico, entendemos ou demos já aí uma introdução à visão de Daniel 8,14 sobre as 2.300 tardes e manhãs. E vamos continuar aprendendo mais nos próximos tópicos.